Bora lá continuar a falar do meu autismo e da minha superdotação? Bom, já passamos pelas questões biológicas, sociais, e uma coisa se mistura com as outras muitas vezes. E agora eu quero ir para outros detalhes. Se você não viu os outros vídeos, vai lá, assiste os outros dois e depois volta nesse. Muito do que eu deixei para esse último tópico tem a ver com cognição, forma de pensar, formas de ver o mundo. Os autistas, eles acabam vendo a sociedade, o funcionamento social meio que de fora, né? A gente tenta entender a sociedade e a superdotação também faz isso. Então, muito do que eu vou dizer agora, assim como outras características que eu já falei, são pertencentes às duas coisas, tanto ao autismo quanto à superdotação. Então, quando eu lembrar, eu vou dizer, isso é superdotação ou isso é autismo, mas eu só vou falar das características, tá bom? Até porque é um especialista que pode distinguir melhor isso do que eu, né? Frustração quando vejo um problema e não tenho como resolvê-lo. Gente, existe aquela coisa do função dada, função cumprida. Trabalho dado, trabalho feito, né? Então, quando existe alguma coisa que eu não posso resolver, eu fico extremamente incomodada. Então, tem muitas questões que são formas de pensar o mundo, questionar por que a sociedade funciona assim? Por que as pessoas estão vendo o mundo sendo destruído e não estão fazendo nada? A gente acaba se questionando, como a Greta Thunberg, né, a autista também, tipo, gente, por que eu tô vindo pra aula se o mundo tá pra acabar? E ninguém tá falando disso, ninguém tá fazendo nada. E a gente fica com essa frustração também de ver as coisas acontecendo e não conseguir resolver. É uma frustração muito grande que isso gera. E outra coisa é o pessimismo. Eu sou extremamente pessimista. Acho que muitos autistas e muitos superdotados vão se identificar com isso agora. Para mim é assim, eu vou analisar friamente as coisas, pegar dados, eu quero ter um pensamento de uma forma científica e isso acaba gerando muitas vezes resultados que é interpretado pelas outras pessoas como pessimismo, enquanto para mim é só tipo, não, o mundo como ele é e as estatísticas, as probabilidades como elas são, como elas mostram um caminho. Não é fazer uma futurologia, mas as chances estão contra nós. Então, muitas vezes eu chego nessas conclusões. Principalmente quando eu faço análises políticas, eu vejo como as pessoas são facilmente manipuladas por propagandas políticas, por fake news, como elas idolatram políticos, como elas fazem malabarismos mentais para defender os seus políticos, ao invés de simplesmente olhar friamente a situação e dizer, não, fulano errou aqui. Mas acertou lá, mas errou aqui, eu vou criticar isso que ele errou. Não, sabe? Tipo, se eu criticar o político que eu votei e apoiei, é como se eu estivesse jogando tudo fora e vão me zoar e vira uma dissonância cognitiva muitas vezes. Então, diante disso tudo, eu olho a nossa situação e penso, gente, não tem solução. Estamos ferrados. As pessoas estão estudando cada vez menos e entendendo cada vez menos as coisas e acreditando em fake news, então não vai dar bom. A longo prazo, essa combinação vai ser desastrosa para nossa democracia. Enfim, sabe, eu começo a colocar as coisas numa perspectiva que me deixa pessimista em relação ao mundo. Nossa, isso em várias questões, como a questão ecológica, as questões de desigualdade social. Eu vou analisando os dados, eu vou vendo as coisas assim, gente, isso não vai melhorar, ou se vai melhorar, vai ser muito lentamente, não vai dar bom, sabe? Ou vai piorar para depois melhorar. Eu vou fazendo análises dessa natureza com vários assuntos
As pessoas me chamam de pessimista. Não é pessimismo, é realismo, tá bom? É interpretar os dados como eles são, como eles se colocam. Ainda falando sobre eu gostar de política, gostar de assuntos de sociedade, de ciências sociais, isso faz com que as pessoas sempre me viram como alguém muito politizada e sempre falaram, você é muito inteligente, você é muito inteligente. Bom, eu sempre fiquei envergonhada, mas ao mesmo tempo envaidecida com isso. Porém, hoje eu sei que existe um fator nisso tudo que é preocupante, que é a rigidez cognitiva. A rigidez cognitiva em autistas, ela tá muito relacionada... Gente, o que isso aqui tá aberto? Tava aberto até agora, meu Deus, enfim. Rigidez cognitiva em autistas tá muito relacionada com, por exemplo, você tem um horário marcado comigo, você desmarcou em cima da hora, isso me destrói, vai me deixar mal, vai estragar meu dia. Isso é rigidez, um exemplo, né? Um exemplo de rigidez cognitiva. Em superdotação pode ter um outro tipo de rigidez cognitiva, que é a intelectual. E isso me preocupa porque eu tenho, que é como que você não entende que o que você está defendendo é burro. Esse seu argumento é burro. Seu jeito de pensar o mundo é limitado. Pois é, gente. Isso passa pela minha cabeça inúmeras vezes. Inúmeras vezes dá vontade de chacoalhar a pessoa assim, tipo, ô criatura, como que você, um imigrante indocumentado, que não tá aqui, sabe, de forma legal, tá defendendo o Trump? Então pega tuas coisas e vai embora. Você não pode defender o Trump morando aqui ilegalmente, sabe? Tipo, enfim, ó, eu já começo a me irritar só de falar. Então isso é um fator preocupante para mim, que tem tanto apreço pelo conhecimento, que tenho tanto apreço por colocar as minhas próprias certezas em xeque, meus próprios pensamentos, minhas próprias ideias em xeque. Eu quero estar sempre tendo a certeza que o meu trabalho cognitivo está sendo bem feito, que eu estou analisando todas as variáveis, que eu estou olhando matérias e artigos realmente confiáveis, de fontes confiáveis, analisado pelos pares. Então, tudo eu quero estar bem fundamentado, né, para eu falar. E então, descobrir que muita coisa pode ser rigidez cognitiva minha, me coloca numa posição de fazer um double check dos meus pensamentos, sabe? Colocar ainda mais à prova as minhas ideias e meus pensamentos. Construir uma argumentação ainda mais fundamentada. Então eu tenho essa batalha, eu comigo mesma, de não me deixar cair numa rigidez cognitiva. Então o certo, certo, o errado, errado. Não, né? Nada é 880. Ao invés de simplesmente dizer você é burro pra caramba sendo imigrante e defendendo o Trump, ou você ser latino e defender o Trump porque ele odeia os latinos, começar a acertar, mas por quê? Né? O que você faz simpatizar com o Trump? Qual a sua perspectiva? Tentar, né, não partir logo para o pensamento você está sendo estúpido, e tentar encontrar um pingo de racionalidade no seu argumento. Vou destruir depois o seu argumento? Muito provavelmente, mas eu primeiro tenho que conhecer, saber e levá-los em consideração. Realmente te ouvir, realmente entender as suas ideias e ir pesquisar se faz sentido. Porque se fizer sentido, eu vou reavaliar e mudar de ideia. Senão, eu simplesmente vou ter ainda mais argumentos, porque daí eu fui atrás de todos os seus argumentos para ver se faziam sentido, estudei bem mais e daí vou poder rebater.
É um exercício mental, cognitivo bem interessante, bem estimulante. Dei um exemplo só aqui político, mas eu faço isso com muitas coisas, eu faço isso com muitas coisas mesmo. Dificuldade em afazeres domésticos. Essa é uma questão bem complicada. Eu tenho praticamente uma disfuncionalidade na cozinha. Eu sei preparar algo para não morrer de fome. Eu preparo alguma comida só para não morrer de fome, mas ninguém come, ninguém gosta. Às vezes eu esqueço e a comida queima. Eu sou um desastre, gente. Eu sou um desastre na cozinha, sério. Limpar a casa, organizar a casa é bem difícil para mim. E como autista, quando eu tenho um breakdown, um meltdown, quando eu paro de funcionar, quando eu tô sobrecarregada, quando, sabe, eu fui numa festa no dia seguinte, ou estou com problemas grandes para resolver, que eu tenho que ficar em silêncio num quarto, gente, a casa vira um caos, eu não consigo fazer mais nada, eu não sou funcional. Eu já passei dias assim de angústia tão severas que eu tinha que ficar quieta no quarto escuro, sem falar com ninguém, que eu não escovei os dentes o dia inteiro. E eu sou uma pessoa que eu cuido muito da minha higiene. Eu escovo os dentes pra caramba, eu tomo banho todo dia. Então, assim, pra vocês terem ideia de que às vezes eu fico tão disfuncional, tão sobrecarregada, com as emoções tão mexidas, que eu paro totalmente de funcionar. E isso daí, como eu tava dizendo, se reflete na casa, né? Não consigo cuidar de nada. Isso da parte autista, mas também tem a parte da superdotação que faz eu questionar muita coisa. Tipo, a minha mãe já questionava, por que mulher que tem que fazer tudo dentro de casa, né? Então eu vim com isso já de fábrica. Por que tem que ser a mulher que tem que fazer tudo? Não. Não tem que ser a mulher. Eu sou feminista pra caramba, né? Então, tipo, o meu marido, ele não me ajuda em casa. Ele faz a parte dele, porque tudo tem que ser dividido, cada um faz sua parte. A gente dividiu por afinidades, né? Tipo, eu não sei cozinhar, ele cozinha, ele odeia mexer com roupa, passar roupa, lavar roupa, guardar roupa, então eu faço isso. E a gente vai dividindo. Eu tenho também sensibilidade a produtos de limpeza, eu tenho reação mesmo, alérgica, então eu não posso nem chegar perto. Já a parte de organizar, daí eu faço, enfim. Né? A gente encontrou o nosso jeito aqui de dividir as coisas e eu acabo pensando muitas vezes, tá, mas pra que fazer todo dia? Tipo, não. Então também tem essa racionalização, né? Tipo, pra que limpar a casa todo dia? Não tá sujo. Ainda não sujou o suficiente, a gente trabalha fora, então, tipo, não faz sentido. Só vamos limpar quando tá sujo. Então um monte de coisa me questiona, assim, precisa mesmo fazer isso? Não precisa. Então não vou fazer. Só porque são normas sociais de que, sei lá, tem que passar pano na casa todo dia. Não tem. Gente, não tem. Não é obrigatório, tá bom? A tua casa não tem que ser limpa igual um hospital. Tá tudo bem ter um pouquinho de poeira também durante a semana. Você não vai morrer por causa disso, tá bom? Então um monte de coisa assim eu faço toda uma racionalização e chego na conclusão de que, gente, essas normas sociais não fazem sentido, então eu não vou seguir. Se a norma social não faz sentido, eu não vou seguir. Não ter filhos também já foi uma quebra dessa regra social, dessas expectativas que a sociedade coloca em cima da mulher, principalmente. Então, nunca quis ter filhos, não vejo motivo, não vejo porquê. Pra que ter filho? Sabe? Nunca achei uma resposta satisfatória. Então, simplesmente, eu não quero, eu não vou ter. Mas a sociedade espera isso. Vai ficar esperando, porque de mim não vai vir nada de criança. Então, casamento nunca foi um sonho pra mim também, casar. Acabei fazendo a cerimônia de casamento com meu marido e tal, mas nunca sonhei com isso. Hoje tô até meio que de noivinha aqui, né?
Então, são regras sociais que a gente acaba olhando de fora, assim, vocês fizeram esse monte de regra social, por que eu tenho que seguir? Não, eu não vou seguir isso. Algumas contradições do autismo e da superdotação também, tipo, eu não gosto de barulhinhos, lixa de unha, Deus o livre, é tortura pra mim, o barulho e a sensação, mas eu coloco, sabe, Metallica, System of a Down pra tocar assim no último volume e não me incomoda. Então, sabe, contradições assim, barulhinhos que incomodam, tipo do micro-ondas, mas a pessoa tá ouvindo heavy metal no último volume de boa. E eu vou em shows, né? Eu não gosto muito de ir em festas, mas eu gosto muito de ir em shows. Então, eu vou em show de rock, fico lá na frente do palco, não me importa de as pessoas estarem pulando, encostando em mim, só que na sociedade, em festas normais, assim, não gosto daí eu me sinto meio desconfortável, o que são contradições. Ser vista como uma pessoa responsável e confiável. Uma coisa também da superdotação é isso, né? A gente acaba deixando parecer para os outros e fazendo jus a essa fama, né, de sermos confiáveis. E a ética, tanto no autismo quanto na superdotação, ela é muito importante, ela é muito elevada. Isso me lembra também quando eu trabalhei na faculdade como um tipo de aluna que é suporte para outros alunos. Eu esqueci o nome. Era um cargo que eu ganhava, tipo, uma bolsa da faculdade, algo assim. Eu ajudava as turmas mais novas com as matérias que eu já tinha passado e me destacado. Então, os professores me convidavam para trabalhar como... Gente, não lembro o nome. Monitora de turma? Era isso? Será? Não lembro. Então, eu tava lá para ajudar os alunos a tirar dúvidas, fazer trabalhos, tipo, ensinar a matéria de novo. E os professores confiavam em mim, que eu ia fazer isso bem feito, que eu ia ensinar os alunos bem, de forma certa, né? Então, fiz isso com psicanálise, metodologia da ciência, metodologia científica, né? Demand avoidance, que é quando eu vou fazer alguma coisa, mas alguém me pede para fazer, eu daí fico irritada e daí eu não quero fazer o que eu já ia fazer, o que é bem estranho. E daí já não tem mais a ver com faculdade, com trabalho, com essas coisas, tá? É tipo, em outras circunstâncias sociais. Por exemplo, tô indo lavar a louça e alguém, a minha mãe ou meu marido diz: Thaís, vai lavar a louça? Eu já ia, mas agora que a pessoa pediu, eu não quero mais fazer. E, gente, é um sentimento extremamente forte, vocês não fazem ideia. É muito forte daí a vontade de não fazer, de simplesmente dizer, não vou. Agora que tu pediu, eu não vou. Daí eu não vou fazer depois, agora eu tô ocupada. Porque a vontade de fazer morre dentro da gente. É estranho. E eu vi uma psicóloga explicando que isso é porque a gente sente que perdeu o controle da nossa própria ação. A gente tinha o domínio da gente mesmo, o domínio das nossas ações, das nossas vontades, e quando alguém pede, daí parece que a gente perdeu isso, a gente perdeu a motivação daquela ação, a gente perdeu o controle, a gente perdeu o autocontrole. Então isso já é tão difícil pra gente, né? Se colocar no mundo, fazer as nossas vontades. Então quando alguém pede aquilo que a gente já ia fazer, a gente tenta daí não fazer, só para se sentir no controle. Eu sei, isso é terrível. E isso acho que irritou muitos dos meus namorados, irritou meus pais também. Eu acho que essa é a parte mais chata de tudo. Funcionária perfeita, mas depois tem um burnout. Outra coisa que acontece é a gente
chega no trabalho, entende o que é para fazer e a gente vai dar o nosso melhor. E assim, quando a gente dá o nosso melhor, a gente dá 100%, até mais. Não, eu sei, é impossível dar mais de 100%. E sendo eu autista, eu não gosto da expressão 110%, mas enfim, a gente dá tudo que a gente pode. A gente vai lá e faz o nosso melhor, a gente entende o trabalho rapidamente, né? Quando se é superdotado, tipo, explicou uma vez, já foi, já entendi o que é pra fazer, pego rapidinho, faço bem feito, pego todo o trabalho do mundo pra mim e depois tem uma crise de burnout. E o que acontece? Daí eu peço demissão, peço pra sair porque tô burnoutada, como dizem. E por que eu tenho burnout? Porque em ambiente de trabalho as pessoas querem interagir. Quando elas veem que você está fazendo um trabalho bem feito, elas te dão ainda mais trabalho, e daí você pega o trabalho para fazer e você não falta, você vai dar tudo de si, né? Então, o que acontece? A gente esgota. Aconteceu inúmeras vezes comigo e eu acho que eu vou fazer um quarto e último vídeo sobre trabalho, autismo e trabalho, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, até mais!